Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo agora. A gente vai dar continuidade ao curso de formação e produção de açúcar. Hoje a gente vai ver o curso voltado para evaporação de caldo. Então, as etapas de produção de açúcar podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo corresponde à preparação do caldo e o segundo na etapa de cozimento e cristalização. Antes da gente falar sobre o processo de evaporação do caldo, vou me apresentar. Então, meu nome é Hildo, sou professor, engenheiro químico de formação pela Universidade Federal do Sergipe, sou mestre em engenharia química pela Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e atualmente eu atuo como professor de ensino superior na FATEC, na Faculdade de Tecnologia, FATEC aqui em Araçatuba, no curso de Tecnologia e Biocombustíveis. No curso em si, além de atuar e já perceber, acompanhar nesses quase 10 anos todo o processo de produção da indústria açúcar-energética, eu sou professor da disciplina de análise instrumental, da disciplina de operações unitárias e da disciplina de bioetanol. Já fui, hoje não mais, da disciplina de fermentação. Minha especialidade na área prática é, além das análises laboratoriais, da produção, tudo que envolve a sala de fermentação. Então, produção de fermentados e destilados. Em especial, é importante, durante o curso, não tem como não se ater a toda a cadeia produtiva, e hoje a gente vai falar sobre a produção de açúcar. No processo de produção do curso de biocombustíveis, a gente tem 5 principais produtos que são desenvolvidos. Não só, além da produção vegetal, a gente tem a produção de açúcar, a produção de biogás, a produção de biodiesel, a produção de bioetanol, a produção de bioeletricidade. Então, dentre esses 5 principais produtos, a produção de açúcar, tem-se toda a cadeia da produção do produto, e a gente vai falar especificamente hoje sobre a evaporação do caldo. E aí já a questão da minha atuação há 10 anos na área de fermentação e o que eu atuo. Então, no nosso curso de evaporação do caldo, a gente vai dividir ele em 4 capítulos. A gente vai fazer uma introdução breve, relacionado com tudo o que vem antes da evaporação e o que a gente vai ver posterior à evaporação do caldo. A gente vai ver o processo de produção de xarope, que é o ponto principal, e por que especificamente a gente fala da produção de xarope, os princípios do processo de evaporação, os evaporadores, qual o sistema de evaporador que é utilizado na usina para a evaporação desse caldo de cana, e por último o processo de cozimento, que ocorre em evaporador em único efeito, que segue para a etapa de cristalização, já para a finalização e obtenção do açúcar. Então a gente vai manter essa sequência a seguir. Então a gente faz o nosso princípio através da introdução. Então na introdução, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer um apanhado geral do que a gente viu e do que a gente vai obter. Então, primeiro ponto, dentro dos processos de fabricação, deixa eu mudar aqui para o marca-texto. Nesse caso, na fabricação de açúcar, pode-se classificar a usina de açúcar como uma indústria de extração, uma vez que o açúcar já é produzido pela natureza e está presente na cana-de-açúcar, sendo ele somente concentrado no processo e nas suas várias modalidades. Então, vale destacar que o açúcar é produzido na cana por fotossíntese. Então, esse açúcar da cana, a gente só faz o processo de extração, a máxima eficiência da extração, por isso que tem toda a etapa anterior do preparo do caldo, e após a extração ele é concentrado. Uma vez concentrado, a gente obtém o açúcar. Eu sei que eu vou falar isso posteriormente lá na frente, mas alguém pode estar se perguntando, mas se o açúcar já está na cana, por que a gente tem todo esse processo, tem toda uma usina, uma fábrica para que a gente tenha açúcar da forma que a gente consome, por exemplo, no café? Devido ao processo de diluição, então ele está diluído em água no próprio como da cana. 2, devido à baixa concentração. Uma cana sadia tem em torno de 17, 20, pode chegar até 23 graus Brix, então 23% de açúcar, mas ainda é uma concentração baixa.
Por que eu digo que eu vou fazer esse paralelo mais lá na frente? Não sei se você já teve experiência para preparar calda ou aquele açúcar caramelizado, sabe? Açúcar não, amendoim caramelizado. Você coloca aquele amendoim cru, um pouco de água, uma xícara de açúcar, algumas pessoas gostam de chocolate ou não, e você vai mexendo, aquilo ali forma uma calda, dessa calda você continua mexendo, até que dá um ponto, ele cristaliza, forma vários grãos de açúcar em volta do amendoim, e aí você tem sua tarde de diversão. Nesse ponto, onde eu quero chegar, eu sei que eu vou falar isso tudo de novo, mas onde eu quero chegar? Quando a gente chega no caldo de cana, que ele tem o açúcar presente no caldo, tem muita água e pouco açúcar. Eu não consigo fazer essa extração, essa retirada do açúcar, porque tem muita água presente. O que a gente faz? Retira essa água o suficiente para deixar de ter caldo e ter calda. Então a gente tem a concentração de açúcar mais elevada. Uma vez que eu continuo cozinhando esse açúcar, ele vai chegar a um ponto em que eu tenho muito açúcar e pouca água. Como eu tenho o meu açúcar na forma de sacarose, eu formo um cristal. Então, pequenos grânulos vão se formando e isso multiplica. Tanto é que se você parar para observar essa receita do amendoim, você percebe que começa a ter uma resistência maior no braço, você precisa fazer mais força para mexer, e se você não mexer vai queimar, então você precisa mexer, queimar não só o amendoim, mas também a calda ou a própria açúcar. Você começa a mexer mais forte, porque está começando a formar os primeiros grãos de açúcar. Esse primeiro grão de açúcar, né, o primeiro cristal de açúcar, ele vai se multiplicando, vai se propagando até o ponto em que toda essa panela está com açúcar cristalizado. Toda essa etapa de crescimento tem na sequência da formação dos açúcares. Então tudo isso acontece. Por isso, voltando para o nosso slide, só pontua de forma bem sucinta, né, em que o açúcar gerado na usina não é produzido lá, ele é produzido na natureza, é produzido na cana. A gente apenas faz o processo de extração através da concentração desse açúcar e depois do cozimento para a cristalização, para que ele forme um cristal. Então tem toda uma etapa que é feita no processo de preparo, uma vez que um caldo de cana impuro não vai ter, ele para formar cristal, na verdade vai demandar de um tempo muito grande. Então tem todo o preparo desse caldo para que o tempo de cristalização seja reduzido e a gente consiga cristalizar ele de maneira mais rápida. Então soluções puras vêm a cristalizar. Não entendi do que você está falando. Uma prática, se você tiver experiência, para quem tem filhos, isso é muito bom. Você faz uma calda de açúcar super saturada. Por exemplo, umas 2, 3 xícaras de açúcar para uma xícara de água. Mistura ela fora do fogo. Depois em fogo baixo você faz uma calda branca, só mesmo para diluir. Faz uma calda, vai diluindo, ele vai aquecendo, vai diluindo. Você pega essa calda ainda branca, né, com fogo baixo, joga num frasco de vidro e você pega um barbante. Sabe, tem um frasco, você põe um barbante, vou escrever aqui na luz. Você pega um frasco, né, tá com um frasco aqui, você põe sua calda, e aí você pega um barbante e amarra na tampa. E aí você deixa essa calda com esse barbante aqui dentro, desse jeitinho assim, dentro do armário. Com o passar do tempo, porque isso demanda tempo, paciência, pequeno gafanhoto, vai ocorrer a formação de cristais nesse barbante. Você pode inclusive utilizar corante para ter um açúcar colorido. Depois de um tempo, isso vai depender da pureza do seu açúcar, você vai ter o açúcar todo cristalizado no barbante. E aí você tira, entrega para o seu filho, para a criança, enfim. Você vai ter aquele cristal completamente formado. Na natureza, esse cristal ele é formado em soluções puras. E se a minha solução não for pura 100%? É a demanda de tempo. O próprio cristal vai tirando todas as impurezas e aí vai formando o cristal. Se você agita isso, mexe isso, você
desestrutura o retículo cristalino, né? Ou, por exemplo, se você colocar um corante, por que o cristal vai estar colorido? Pode ser que se você não diluir, tem algumas partes coloridas ou não, ele acaba abraçando dentro do cristal, né? Porque lembrando que é um retículo cristalino, é como se fosse um dado. Você pode prender alguma partícula aqui dentro, ou você pode ter um cristal defeituoso, onde essa quina aqui, ó, não é açúcar, sacarose, ele fica deformado. Tudo bem que isso aqui não faz parte da disciplina. Então, cada pontinha desse aqui é uma molécula de açúcar, sacarose, para formar o cristal. Isso aqui vai ser útil lá na frente quando a gente falar sobre formação de açúcares, né, dos diferentes tipos de açúcares que a usina fornece. Então, nesse ponto de vista, nada mais o que a gente vai ver no processo de evaporação e cozimento? Maneiras industriais para acelerar o que a natureza já faz, que é a cristalização do açúcar, ok? Diante disso, dessa introdução toda, sabe-se que o processo da produção de açúcar envolve várias etapas físicas e químicas, que é o que a gente está comentando agora. Então, a etapa física envolve o conceito termodinâmico, a temperatura envolvida, se você vai fazer agitação ou não. Química, relacionada com o retículo cristalino, a molécula bioquímica envolvida, né, o tempo de descanso desse material. Então, tem todas essas etapas, tem toda uma química e física básica para que a gente tenha a formação de açúcar. Nosso intuito não é falar sobre esse material básico, é falar sobre o que a gente tem na usina. Tudo isso já foi estudado e a gente só está utilizando desses recursos, né, dessa ciência. Vamos lá para os slides de novo. As etapas de produção de açúcar podem ser divididas em dois grupos. O primeiro deles envolve a extração e o preparo do caldo. Então, extração e preparo. E o segundo grupo corresponde às etapas de cozimento e cristalização. Então, cozimento a gente já conversou um pouco sobre, cristalização a gente deu o exemplozinho lá da prática do açúcar cristalizado no barbante. No primeiro grupo das etapas de produção de açúcar, tem-se, primeiro, a recepção da matéria-prima. Então, a cana que está no caminhão, ela é descarregada, ela é tombada na esteira, né, acaba sendo lavada. Hoje utiliza-se muito a lavagem a seco, né, soprar o ar para tirar palha, tirar terra ao máximo possível. Quando a cana, inclusive, ela é picada ou até mesmo já vem desfibrada do campo, não é aconselhável, tenta-se não utilizar água, seja para o processo de diluição desse açúcar, você acaba retirando o açúcar dessa cana e aumenta o processo de contaminação, porque você tem água no meio, com o ambiente sujo, pode aumentar a quantidade de contaminação por bactérias presentes nesse meio. Depois de lavada, ela é transportada pelas esteiras. Nesse meio tempo, passa por um ímã, por exemplo, para retirar partículas metálicas, né? E aí ela é picada e depois desfibrada. A gente já conversou sobre isso lá no curso de... não lembro, a gente já falou sobre. E aí depois vem a questão da extração da sacarose. Essa extração pode ocorrer por duas formas. Uma delas é por meio da moagem. Então tem os ternos de moenda, né, que vai fazer todo o processo de moagem dessa cana desfibrada. Você tem um caldo primário, depois passa para os ternos seguintes, onde tem água de embebição para ter, né, o caldo secundário, mas passa nos rolos, né, dessas calandras todas e tem o processo de extração. Ou pode ser feito por difusor. Então tem o tubo de difusão, onde essa transferência, né, essa extração do caldo, ela ocorre por osmose. Com a extração do caldo, o bagaço de cana também acaba sendo obtido e esse bagaço é utilizado na caldeira para geração de vapor. A gente vai conversar bastante sobre o vapor gerado para a produção de açúcar. Depois a gente tem o preparo do caldo. Esse preparo do caldo é a etapa de tratamento. Lembra que eu tinha comentado que para a cristalização do açúcar eu preciso ter um produto puro? A gente sabe que na hora que eu vou fazer moagem do caldo, a gente tem bagacilho, a gente tem bagaço, a gente tem fibra envolvida nesse meio,
além do caldo, né, que tem todos os nutrientes dissolvidos, tem particulados coloidais que não são dissolvidos naquele meio. Então tudo isso faz com que a gente tenha um produto impuro. Se você, de maneira bem simples, né, vai tomar caldo de cana, né, ou garapa, dependendo do lugar em que você estiver, se você parar para perceber, pegar esse caldo de cana, colocar na geladeira, em algumas horas você vai perceber que tem um decantado no fundo. Ele sai desse aspecto meio verdoso, fica mais amarelado, com pelo menos 1 ou 2 dedos de produto decantado. Pelo simples fato de ser deixado na geladeira, quieto na geladeira, ele acaba decantando o material. Isso significa que existem particulados que estão em suspensão nesse caldo. Tudo isso eles vão dificultar a formação do cristal e principalmente a formação do cristal de forma perfeita. Então ele todo branquinho, cristalino. Inclusive, quem for fazer essa prática do barbante na calda supersaturada, a depender do tempo que você deixar essa calda e da quantidade de açúcar que você colocar, quanto mais você conseguir dissolver sem caramelar, não pode ficar amarelada nem caramelo, tem que ficar branca, fogo baixo. Então quanto mais saturada você for, você vai ter cristais maiores. A depender da sua experiência, você vai ter um cristal que literalmente parece um cristal rocha, né? Essas grosas. Então é muito semelhante, devido à característica de cristalização desse açúcar, né? Então, do que eu estava falando? Da preparo. Então, nesse caso, para evitar com que a gente não tenha, por exemplo, um cristal perfeito do açúcar, né, ele granulado, a gente precisa fazer essa limpeza, retirar essas impurezas. Como que essa impureza é retirada? No processo de tratamento do caldo, que vem na etapa de preparação. Então esse caldo passa por várias etapas para retirar todas essas impurezas, e aí sim o caldo clarificado vem para nossa mão, né, para a parte da evaporação. Vamos lá para o slide. O que é que a gente faz na preparação do caldo? O caldo inicialmente ele é peneirado. Aqui não diz, mas além de peneirado, ele passa num sistema no flotador, né, para tirar tantos produtos. Ele, no peneirado, ele é decantado e flotado. Passa nas 3 etapas para tirar bagacilho, para tirar terra se tiver, depois ele é filtrado. Aí ele é sulfitado com dióxido de enxofre, em seguida ele é caleado, né, com leite de cal ou hidróxido de cálcio, e aí isso a gente consegue retirar todas essas impurezas em relação ao pH. Todos esses produtos coloidais têm uma estabilidade, né, em suspensão. Isso ajuda a gente a aumentar o floco e desestabilizar no pH para que ele consiga decantar. Tem um floco maior, de impureza maior, e vira a decantar. Depois disso ele é aquecido a fim de reduzir não só a viscosidade, mas também promover a formação de uma quantidade maior de aglomerados coloidais. Então a questão de coloide é particulados em suspensão. Você pode até não ver que tem coisas sólidas naquele líquido, mas elas estão lá. São tão pequenas que conseguem ficar em suspensão todo o tempo, não decantam, não vão para o fundo. Então o aquecimento faz com que tanto a etapa de sulfitação quanto de caleagem consiga ter eficiência maior. E aí, por fim, após a gente ter esse aglomerado coloidal de impurezas, isso tudo tem um peso grande, acaba sendo decantado, formando o lodo de sedimentação. Esse lodo de sedimentação, ele é filtrado, né, e aí obtém a torta de filtro, e o caldo clarificado, que é o que a gente vai utilizar, segue para a etapa de evaporação. Então toda essa etapa que é feita antes, né, depois do processo de extração, é o ponto de partida para a gente vir para a etapa de evaporação, ou seja, retirar essa água presente nesse caldo e aí depois cozinhar esse mel e aí cristalizar posteriormente. Já no segundo grupo, né, das etapas de produção de açúcar, serão abordadas no capítulo subsequentes. No caso, a evaporação desse caldo, o cozimento desse caldo, né, barra mel, e aí depois a cristalização para a formação dos cristais, e aí solidificação e produção do açúcar propriamente dito. Dessa forma, ou seja, já fazendo um resumão, né, da nossa breve introdução,
Dentro do processo de fabricação do açúcar, as duas etapas, né, tanto a etapa inicial de recepção e tratamento de extração e tratamento de caldo, e as etapas posteriores de evaporação e cozimento e cristalização, que reconhecidamente apresentam, são as duas etapas que reconhecidamente apresentam maiores dificuldades de operação, são evaporação e cristalização. Beleza, o que eu quero dizer com isso? O processo de extração e tratamento do caldo não é importante? Eu não falei que isso é importante. Eu disse maiores dificuldades. Quando a gente tem o processo de extração, a gente tem uma etapa física, onde por prensagem a gente retira parte sólida de parte líquida. E depois, por várias operações unitárias, né, vários processos de filtração, de retirada de particulado, a gente tem um produto clarificado. Quando a gente passa para a etapa de evaporação e cristalização, a gente está falando de transferência de massa. Então, ou seja, eu tenho um produto que tem açúcar e água. Eu preciso retirar essa água, mantendo a minha qualidade química, né, todas as propriedades químicas e físicas, ou termodinâmicas, se assim se desejar, do açúcar. Onde eu quero dizer? Quando você vai fazer calda, voltando lá à experiência do cristalização de açúcar. Quando você vai fazer calda de açúcar, por exemplo, se você deixar uma quantidade de um fogo mais alto, a gente tem toda uma sequência de mistura de açúcar e água, líquida, diluída e transparente. Vai se perdendo água o suficiente até que, isso sem mexer, tá? Vai se perdendo água o suficiente até que em certo ponto a minha solução ela fica mais espessa, porque tem menos água. Em compensação, meu açúcar deixa de ser transparente, passa a pegar cor. Ele passa a ficar mais amarelado, depois acobreado e depois, no caso, caramelo e cobre, enfim, na sequência de cor. Isso significa reação de Maillard. Então a gente tem todo um processo de reação para pegar cor. Quando a gente faz açúcar, né, quais são os açúcares coloridos? O açúcar mascavo e o açúcar demerara. O mascavo é praticamente um caldo de cana cristalizado, e o demerara ele não passa por algumas etapas no processo do caldo. Ele tem extração do caldo, mas tem a etapa de sulfitação, por exemplo, não é realizada para que você não tenha essa coloração grande. Então a gente vai falar sobre açúcar mais lá na frente. Entretanto, todos os demais a gente vê o açúcar incolor, mas um dos índices de qualidade do açúcar é a coloração. Então o índice de cor presente nesse açúcar, e se você vai utilizar para alguma outra coisa posteriormente, isso acaba sendo prejudicial. Então nesse ponto o que eu quero dizer o que aqui diz a gente tem um equipamento específico, né? Então tem toda uma engenharia montada para dimensionar um evaporador. A gente vai ver que vai ser em múltiplos efeitos para que tenha essa função, né? Da mesma forma, outro evaporador com uma estrutura, né, diferenciada para que consiga cristalizar no material. Então a gente não tem apenas processos físicos, mas sim processos termodinâmicos envolvidos, e aí é onde vem toda a dificuldade de operação, porque isso precisa ser dimensionado. Né? Eu preciso de vapor para gerar esse material, então preciso da minha caldeira, dimensionamento de caldeira. Então tem toda uma sequência de etapas prévias e posteriores para que a gente consiga ter uma boa produção de açúcar. Por mais simples que isso seja, não é tão simples assim quando a gente para ver todos os pormenores envolvidos. Voltando para o slide. A etapa de evaporação tem grande peso no balanço energético, ou seja, vapor. Se você não tiver vapor suficiente para evaporar todo essa água do caldo de cana, você não vai conseguir produzir açúcar. Eu preciso cristalizar. Se eu não tenho vapor para evaporar, você vai ter calda, você vai ter xarope, mas não vai ter açúcar, né? Pois, ao mesmo tempo que necessita, né, a produção de açúcar precisa de grandes quantidades de vapor vindo da caldeira, também vai gerar muito vapor vegetal de baixa pressão, que acaba sendo utilizado por outros equipamentos da usina. Aqui, de maneira geral, não vamos tratar sobre isso aqui, mas se a gente for parar para ver a questão de otimização e utilização de vapor,
todo o processo de evaporação ele está no coração de utilização do vapor. O bagaço é queimado na caldeira, gera vapor de alta pressão. Esse vapor de alta pressão passa na turbina, gera energia elétrica. Parte desse vapor que não serve mais para gerar a turbina, para rodar a turbina e gerar energia elétrica, não serve para aquela função, sai do sistema. Mas mesmo saindo, não servindo para essa função de cogeração, ele ainda tem muito calor, ou seja, ele sai de baixa pressão, vapor de escape, ainda tem muito calor, muita capacidade calorífica para ser utilizado. Então esse vapor que é descartado da turbina, né, entra como produto vapor de entrada para evaporação do caldo. A gente está falando de toneladas e toneladas de caldo de cana para ser evaporado. Uma vez que eu evaporei esse material, não só para evaporador, mas também para motobomba e tem mais um outro. São 3. Eu acho que o acionamento das moendas também é feito com esse vapor de escape, de baixa pressão. São 3, acho que são esses 3. Então, assim, sai de lá da turbina, que não é útil, então entra, nesse caso, para evaporação. Uma vez utilizado no evaporador, sai um vapor vegetal, que não me serve mais para evaporar o caldo, mas ainda tem capacidade calorífica para outras coisas. Então, por exemplo, todo vapor que é utilizado para a destilação do fermentado, né, do vinho para a produção de etanol, vem do vapor vegetal, por exemplo, retirado daqui. Acionamentos de válvula também vem nessa função, algumas outras bombas menores também vêm nessa função, então tem toda uma cadeia de utilização de vapor. Para que você não gere vapor e isso seja condensado e perdido, então todos os equipamentos na usina sucroenergética, por mais que ela seja geradora de energia elétrica, sempre que for possível ser acionado por vapor, ele assim o será, né, porque acaba sendo subproduto do processo de cogeração. E aí tem-se, né, a necessidade ou a busca sempre de usinas que elas possam ser sucroalcooleiras e que tenham, né, uma caldeira voltada para o processo de cogeração. Algumas só tem só a caldeira, mas não tem a cogeração acoplada. Então acaba tendo, teoricamente, uma perda de utilização de vapor. Isso vai mais do dimensionamento da usina. Então, partindo desse princípio, né, na geração de vapor é como se fosse o coração disso tudo. Está bem no meio desse processo. Vamos voltar lá para o slide. Então, por fim, né, nessa primeira etapa, quando fala da primeira e segunda etapa da geração de açúcar, a gente tem a cristalização, onde a sua maior importância é quanto à operação dos cristalizadores para a formação do açúcar em si e quanto à qualidade do produto final. Por isso que também entra como um produto principal. Se o seu cristalizador não estiver operando o suficiente, não vai formar açúcar. E se não estiver operando o suficiente, você não conseguir, souber manusear esse material, seu açúcar vai ser de baixa qualidade. Então ele vai ter alguns erros no processo de produção. Além disso, entra como economia no processo produtivo.